Mais uma vez desejo cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus e quero dizer da minha alegria de poder estar fazendo uso, que para mim é a mais nobre das atividades exercidas por um homem nessa terra, é claro, e sob a égide do Espírito Santo, que é ministrar a palavra de Deus. Conto com as vossas orações e eu creio que Deus tem uma palavra para o teu coração. Para tanto, abra a tua Bíblia juntamente comigo em Provérbios, capítulo 25 e o versículo também 25. Provérbios, capítulo 25 e o versículo também 25, que nos diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: como água fria para uma alma cansada, assim são as boas novas de terra remota. Como água fria para uma alma cansada, assim são boas novas de uma terra remota. Amém. Queridos irmãos, Salomão faz esta comparação porque o próprio livro de Provérbios, ele é considerado etimologicamente, na raiz do seu nome, comparação. Provérbio no hebraico quer dizer similitude, comparação. Enfim, é uma figura de linguagem, uma das mais usadas nesse livro de Provérbios. Salomão faz esse uso como que dizendo: olha, assim como alguém que tem muita sede sente prazer ao beber uma água fria, assim nós temos o mesmo prazer em ouvir boas novas de uma terra remota. Salomão tinha motivos para escrever isso, porque, em primeiro lugar, ele fazia investimentos fora do país, fora de Israel. Ele comprava tecidos, especiarias, pedras, madeira, enfim, ele fazia muitos investimentos. E as terras eram distantes aonde ele investia, e ele devia se preocupar em ouvir boas novas dessa terra distante naquilo que ele está investindo. Em segundo lugar, Salomão ele se casou com 1000 mulheres. Diz a Bíblia, no capítulo 11 de 1 Reis, que ele se casou com 1000 mulheres. E essas mulheres vinham de terras distantes. E muitas vezes, na sua própria casa, no seu próprio palácio, uma de suas esposas ouvia notícias de seu pai, o rei de outra nação, e se alegrava muito em saber que ele estava bem. Mas em terceiro lugar, Salomão se alegrava em ouvir uma notícia, uma boa nova de terra remota, porque ele tinha muitas alianças de paz com reis e reinos que, belicamente, eram muito mais preparados do que a nação de Israel. Então, de vez em quando, ele queria saber se aquela aliança ainda estava de pé, porque por uma questão ou outra, talvez aquele rei poderia ter abdicado daquela aliança e ia declarar guerra contra Israel. Então, nós vamos ver que o desejo, a sede de Salomão por ter boas novas de uma terra longínqua orbitava por 3 motivos: econômico, sentimental e também diplomático, por causa das suas alianças com as terras distantes. Mas o fato é que nós também temos o desejo de ouvir boas novas. Hoje, mais do que nunca, nós estamos com muito desejo de ouvir boas novas, boas notícias, até porque os canais, quer seja de TV aberta ou de TV a cabo por assinatura, estão promovendo, trabalhando, laborando para o caos. Os aplicativos que nós interagimos, nós estamos observando que eles estão viralizando fake news dia após dia. Nas conversas, interações informais, temos visto um pessimismo tonificado por palavras murmurantes. Daí o desejo de ouvirmos boas novas. Nosso coração está ansioso por ouvir boas novas, porque diuturnamente sobre nós recai péssimas notícias, caóticas notícias, histéricas notícias. E o nosso coração, queridos irmãos,
anseia por ouvir boas novas. E a palavra boas novas, ela quer dizer evangelho. O evangelho, a sua definição é boas novas, boas notícias. E nós temos também esse desejo de ouvir boas novas, não apenas desta terra, mas ouvirmos boas novas do céu. Aleluia. Saber como a China, a Espanha e como a Itália está lidando com a Covid-19, o coronavírus, dependendo das vacinas, do tratamento, a gente até se alegra, tem um pouco de paz e tranquilidade, mas as boas novas, das quais eu irei falar ao teu coração nesta noite, ela vem de uma terra mais remota do que a Espanha. Ela vem de uma terra mais remota do que a China. Ela vem de uma terra mais remota do que a Itália. As boas novas que eu venho trazer ao teu coração e para a tua família, ela vem de uma terra distante, cujo limite territorial é entre o tempo humano e a eternidade. O que divide essa terra remota da nossa terra é o eterno para o finito. O que divide a demarcação da nossa terra a esta terra remota é o imperfeito para a perfeição. Estas boas novas que eu venho lhes trazer vêm do céu. Glória seja dada ao nome do Senhor. Bendito Aleluia. Seja o nome do Senhor. Boas novas do céu. Nós vamos perceber ao decorrer desta mensagem que nós estamos vendo uma colisão entre as notícias da terra, pessimistas, caóticas, histéricas, com as notícias do céu. E se nós não alimentarmos as nossas vidas, as nossas almas com palavra de Deus, mensagem do céu, nós podemos até mesmo naufragar na fé, porque de tanto nos alimentarmos com essas notícias ruins, podemos até mesmo perder a fé. Mas nesta noite, você tem uma escolha, uma decisão a ser tomada. De que notícias eu vou mais me alimentar? Aleluia. De notícias da terra ou das boas novas de uma terra remota do céu? Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos ver que é uma colisão tremenda. Em primeiro lugar, nós estamos vendo nesses dias após dia que as notícias da terra nos dizem: não tem saída para esse problema. Mas as notícias do céu nos dizem que para Deus Ele abre porta onde não tem saída. Quando nós nos debruçamos a palavra de Deus, nós vamos nos deparar com o capítulo 14 do livro do Êxodo. E a Bíblia nos diz que os filhos de Israel haviam saído do Egito com mão forte. No entanto, Faraó endureceu seu coração, preparou 600 carros de guerra, cavalos, soldados, guerreiros, para perseguir os escravos hebreus. E a Bíblia Sagrada nos diz que eles chegaram num beco, que eu chamo esse beco de beco sem saída. De um lado, Piairote e Baal-Zefon, do outro lado, uma fortaleza de Migdol, à frente o Mar Vermelho, e atrás vem Faraó com seus valentes. Aleluia. Os filhos de Israel apavorados com as notícias da terra, eram realistas na verdade, não era uma utopia, era bem verdade o que estava acontecendo, eles estavam encurralados. E eles disseram: Moisés, falamos para você nos deixar lá morrer no Egito do que nos tirar para nos matar no deserto? A notícia da terra é esta, não tem saída para esse problema. Mas a notícia do céu é que Deus abre porta em lugares aonde não tem saída. Aleluia. Moisés ora a Deus, ele diz: olha, calai-vos e estai quietos, e vede o grande livramento do Senhor. Vocês estão vendo esses inimigos egípcios que estão vindo atrás de nós? Olhem bem para eles, porque vocês nunca mais os verão para sempre. Moisés ora e Deus diz: Moisés, não clama mais a mim, diga ao povo que marche. Toca nas águas, Moisés, porque eu vou abrir uma porta onde não tem saída. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Moisés toca, o mar se abre, aquele povo passa em terra seca. E quando eles atravessam o mar naquela noite inteira, atravessando o mar em terra seca, Deus fala: Moisés, toca agora nas águas. Quando ele toca, as águas submergem Faraó, o seu exército e todos os seus cavaleiros. E a Bíblia nos diz que Miriam canta um hino de vitória a Deus. Queridos, as notícias da terra nos dizem que para essa situação não tem saída.
Mas o nosso Deus ainda abre porta onde não tem saída. Aleluia. Ele abre prisão para Paulo e Silas sair. Ele abre as portas do cárcere sem Pedro sequer tocar na porta. E ela abre por si mesma. O nosso Deus abre mar, nosso Deus abre portas. Confie no Senhor, independente das notícias da terra. Eu trago boas novas de uma terra remota que Ele te diz: confie, pois Deus abre portas aonde não tem saída. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Mas em segundo lugar, as notícias da terra nos dizem que para essa recessão e para essa crise não haverá fim. Mas as notícias do céu nos dizem que dias melhores virão. Eu tomo por base o segundo livro dos reis de Israel, a partir do capítulo 6 e versículo 24, até o capítulo 7 e versículo 20, quando a Bíblia nos diz que Ben-Hadad cercou a cidade de Samaria. Alguns estudiosos dizem que demorou meses ou até mesmo um ano, e a fome foi extremada. Tanto que a Bíblia nos diz que eles compravam por 80 ciclos de prata, que é 960 gramas de prata, uma cabeça de jumento. A cotação da prata hoje está a R$15 por grama. Eles pagavam na cabeça de um jumento, pastor Ananias, R$14.400 para não morrerem de fome. A recessão era tremenda. A crise estava instaurada. E por 200 gramas de esterco de pombo, eles pagavam 5 ciclos de 60 gramas. Isto é, por causa de 200 gramas de esterco de pomba, eles pagavam R$900 para não morrerem de fome. A recessão estava implantada. A crise se instaurou. E para piorar, no capítulo 6, verso 26 ao 29, a Bíblia nos diz que 2 mulheres procuram o rei. E dizem: olha, nós fizemos um acordo, não temos o que comer. Então eu combinei com ela: hoje nós comeremos o meu filho e amanhã nós vamos cozinhar o teu. Eles estavam praticando canibalismo lá dentro. Era uma fome terrível. O rei fica muito irado, rasga suas vestes e diz: isso é culpa de Eliseu. Porque um tempo atrás os sírios vieram até nossa terra cegos e era para nós matarmos ele. E Eliseu fez a gente dar um banquete e despediu eles em paz. Então a culpa é de Eliseu. Vamos atrás de Eliseu. Quando eles chegam lá, a Bíblia nos diz, no capítulo 7 de 2 Reis, a partir do verso 1, Eliseu olha para o rei e diz: ô rei, assim diz o Senhor, amanhã nessa mesma hora vai ter farinha em abundância, vai ter cevada em abundância, vai ter mantimento em abundância. Notícias da terra. O capitão se levanta e diz: como assim, Eliseu? Vai ter comida em abundância? Mas nem se Deus abrir as janelas do céu haverá comida para esse povo. Nós estamos numa crise tremenda, a recessão é terrível. Eliseu olha para ele e diz: eu tenho notícia do céu. Isso vai acontecer, porém, porque você não acreditou, você vai ver com os teus olhos, porém não vai comer. A Bíblia Sagrada nos diz que do lado de fora de Samaria tinham 4 leprosos. Eles olharam para os outros e disseram: se ficarmos aqui nós vamos morrer de fome. Dentro da cidade o povo está comendo carne de seres humanos, porque também não tem o que comer. Então vamos fazer o seguinte: vamos lá no arraial dos Sírios. Chegando lá, se morrer, ficando aqui também vamos morrer, morreremos. Então vamos lá. Os 4 tomaram essa decisão e foram. E a Bíblia nos diz que quando eles chegaram no arraial dos Sírios não tinha mais ninguém. E tinha comida em abundância, tinha vestes, tinha ouro, tinha prata, tinha dinheiro ali em abundância. E a Bíblia nos diz que isso aconteceu porque na medida que eles caminhavam para o arraial dos inimigos, Deus converteu o barulho dos passos dele num som de um grande exército. Aleluia. E os sírios disseram: opa! Os israelitas alugaram os heteus e os egípcios e vêm contra nós com um grande exército dos inimigos para nos vencer. Fujamos! Eles fugiram.
deixaram cavalo, deixaram prata, deixaram mantimento, deixaram vestes, e aqueles 4 leprosos voltam à cidade e dizem: olha gente, tem comida em abundância no arraial dos inimigos, Deus nos deu provisão necessária. Quando eles vão sair para ir até o arraial dos inimigos, quem está na porta da cidade? O capitão, que diz que se nem Deus abrindo janelas no céu, supriria a necessidade do povo. Quando o povo viu que tinha comida em abundância, eles vieram desesperadamente, destinados ao arraial do inimigo. E o capitão na porta morreu pisoteado. Aquele que propagou uma notícia que não tem jeito, a crise vai ser instaurada, não tem como sair dessa, vamos viver assim e não tem mais solução, morreu pisoteado conforme o homem de Deus havia dito. Ele viu a provisão, mas não participou dela. Eu tenho algo para te dizer nesta noite tão especial. Deus ainda continua provendo. Deus ainda continua suprindo. Deus ainda continua fazendo com que dias maus sejam convertidos em dias bons. Deus converte a maldição em bênção. Deus pode sim reverter essa recessão. O país não vai ficar prostrado diante deste cataclismo econômico, não. Deus é poderoso para agigantar a nossa nação. Dias melhores virão. Você pode glorificar a Deus por isso. Bendito seja o nome do Senhor. Mas em terceiro lugar, outra colisão entre as notícias da terra e as notícias do céu é que o governo está desestabilizado. Mas as notícias do céu nos dizem: aqui em cima está tudo sob controle. Aleluia. Os governos estão sem diálogo. O executivo, o legislativo, o judiciário não se comunicam harmonicamente. A realidade é tão difícil que alguns estão dizendo: abre o comércio, outro vai lá e dá uma canetada e diz: fecha o comércio. Outros vão lá e dizem: olha, é tempo de voltar a se reunir. Outros dizem: não, reiteradamente não. Não pode se reunir, todo mundo fique confinado em seus lares. Eles estão em desarmonia. Enquanto a nação está em pandemia, eles estão num pandemônio. Desorganizados, desarticulados. Mas o céu tem o controle de todas as coisas. Aleluia. Glória Deus a Deus. não perdeu as rédeas do universo. Deus não perdeu o controle, Ele continua sendo soberano nos mínimos detalhes. Não tem um átomo sequer neste globo terráqueo que Deus não controle e tenha o domínio sobre ele. Deus governa, Deus está no controle de todas as coisas. Enquanto a terra está tendo seus governos desestabilizados, nós vamos observar isso em Isaías capítulo 6. A Bíblia nos diz que no versículo 1, no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías vê que tem um trono aqui na terra vazio. O rei que governava, a morte o levou. E o trono ficou vazio. E no mesmo tempo que ele vê o trono vazio, ele olha para o céu e ele vê o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Ou seja, os reinos da terra perdem a cadeira. Os reinos da terra perdem o domínio, a direção e o governo. Mas no céu, o Pai, o Filho, o Espírito Santo estão em perfeita harmonia, cuidando dos seus que esperam e confiam nele aqui nesta terra. O céu ainda tem o domínio e o controle de todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Mas, meus amados irmãos, em quarto lugar, eu já estou me encaminhando para terminar. Aleluia. As notícias da terra disseram assim: Jesus não ressuscitou não. Roubaram seu corpo. Isso você vai encontrar no capítulo 28 de Mateus, versículo 11 ao 15. Quando os soldados que foram contratados para guardar o túmulo, a sepultura de Jesus, eles viram Jesus ressurreto, falando a Maria e às mulheres.
Mas quando eles procuraram os príncipes dos sacerdotes, os anciãos, ou seja, o sinédrio, eles disseram para aqueles soldados: olha, nós vamos dar muito dinheiro para vocês, mas vocês digam o seguinte: ele não ressuscitou, mas os seus discípulos vieram enquanto vocês dormiam e roubaram o corpo. E eles foram contratados e mantiveram aquele posicionamento, dizendo a toda a população: ele não ressuscitou, nós dormimos e os discípulos roubaram o corpo dele. Isso é a notícia da terra. Mas a notícia do céu nos diz que ele ressuscitou. Aleluia. E vive para todo sempre. E porque ele Glória vive, Jó disse no capítulo 19 do seu livro, verso 25, o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará. Aleluia, porque ele vive, nós cremos no amanhã, porque ele vive, ele ainda batiza no Espírito Santo, porque ele vive, ele ainda salva os teus. Oh, aleluia. E eu abro um parênteses para te dizer, querido irmão, o Deus da tua esposa quer ser teu Deus também. Querido jovem, o Deus dos teus pais quer ser o teu Deus também. Jesus vive, ele reina e ele ainda salva. Entregue a sua vida a Cristo, porque ele vive. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Você pode louvar a Deus. Notícias da terra: roubaram o seu corpo. Notícias do céu: ele vive e reina para todo sempre. E por fim, quinto e último lugar, a notícia da terra nos diz que esse vírus veio para assolar a igreja e para desviar muita gente. Mas a notícia do céu nos diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. O Espírito Santo nesses últimos dias, o céu, notícias de terras longínquas, de terra remota, boas novas do céu nos diz, será derramado sobre toda a carne. E eu posso dizer, aleluia, aos cessacionistas que não creem mais no batismo no Espírito Santo e nem no poder pentecostal, aos humanistas que tudo para ele é a lógica, é o raciocínio, é o 2 mais 2 são 4 mesmo, eu quero dizer para você que a primeira igreja fundada nesta terra e inaugurada em Atos 2 foi uma igreja pentecostal. E se este fogo foi aceso por Deus, Levítico 6, versículo 13 nos diz que a chama arderá continuamente no altar e não se apagará. Foi Deus que acendeu essa chama pentecostal, e esta chama não se apagará enquanto a igreja estiver nesta terra. Seja cheio do Espírito, seja cheio do Espírito, seja renovado pelo Espírito, seja envolvido pelo Espírito, receba graça e dons do Espírito, receba a capacidade que vem do Espírito, porque a igreja está energizada por este Espírito, anda nele, vive por ele, recebe mensagens dele, proclama na autoridade recebida por ele. Nós viveremos um derramamento sem igual do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele é o penhor da nossa redenção. Ele está conosco e em nós e operando por nós. Creia nisto nesta noite. Enquanto as notícias da terra dizem a igreja está desarticulada, eu digo é fake news. O Espírito Santo tem liberdade no meio do seu povo. Nós vamos alçar voos mais altos. Vamos ver novamente profecias de Deus sendo, aleluia, ministradas na boca de santos, homens de Deus e mulheres de Deus. O Espírito Santo operará em nossa vida. Aleluia. Você pode louvar a Deus nesta noite. Aleluia. Enquanto você adora ao Senhor junto de sua família, seja cheio do Espírito Santo. Mergulhe no rio do Espírito. Eu concluo esta mensagem dizendo: aleluia. Qual é a notícia que está alimentando a sua alma? As notícias da terra ou as notícias que vêm do alto? Paulo disse em Colossenses 3, versículo 1, se vocês já ressuscitaram com Cristo,
buscai as coisas que são de cima. Aleluia! Assim como água fria para uma alma cansada, assim são boas novas de uma terra remota. Esse foi o recado do céu para você. Essas são as boas novas que vêm do céu para a tua vida, para o teu lar. Se você deseja se entregar para Jesus, escreva aí o teu nome, diz: eu estou me entregando para Cristo. Eu quero Ele como meu Salvador, como meu Senhor. E ao final, nós estaremos orando por tua vida. Mas que o Senhor continue falando ao teu coração de uma forma toda especial. Porque hoje você recebeu boas novas de uma terra remota. Deus te abençoe, Deus te guarde. Amém.